James Randi testou mais de 1.000 pessoas que alegavam ter poderes paranormais e ninguém passou no teste para levar $1 milhão. Todos falharam miseravelmente. Quando você tem uma amostra muito grande de pensamentos, de lembranças ou de sonhos, em algum momento aquele pensamento, aquela lembrança ou aquele sonho vai bater com a realidade. É uma coincidência. Só que a gente instintivamente procura padrões o tempo inteiro. O nosso cérebro foi programado para conectar aqueles pontinhos que eu te expliquei lá atrás. Sim. Então, se qualquer coisa relevante acontece comigo e teve um acontecimento prévio, próximo no tempo, que parece ter uma ligação com aquilo, a gente conecta. É bingo, né? Bingo, porque do ponto de vista adaptativo é importante a gente repetir, a gente fazer de novo aquilo que gerou a coisa boa, a coisa que tem um valor de sobrevivência pra gente. Então, se eu tive um sonho com o meu colega... Nossa, eu até me arrepiei agora, ó. Eu me lembrei de um sonho agora. Eu já tive alguns sonhos que a gente poderia classificar como premonitórios. De morte? Não de morte. Mas de acidente teve um. Eu acordei com um sonho em que um colega meu teve um problema na estrada durante a viagem. E eu mando mensagem no grupo assim: careca, toma cuidado ao viajar. Tive um sonho ruim com você. Aí ele, hahaha, isso é engraçadinho, hein? Tá zoando. Aí eu, por que tô zoando? Não, eu sonhei isso mesmo, que você teve um problema na viagem e tal. Eu atropelei um cavalo hoje cedo. Aí todo mundo, Daniel Vidente, paranormal. O grupo virou um alvoroço, mano. Foi uma coisa de louco. Eu printei isso, tem tudo salvo no meu e-mail, porque eu tô escrevendo um livro agora que não é sobre isso, né? Sobre espiritualidade e saúde mental, mas eu quero ainda escrever um sobre esse assunto das superstições e crenças no paranormal. E o pessoal ficou doido com isso. Esses tipos de sonho, eles chamam muita atenção, mas tem vários problemas nesses tipos de vidência ou de premonição. Um deles, eu não sonhei que ele atropelou um cavalo. Então, muitas vezes... Já fez a relação ali. Exato. Como eu não fui específico sobre o que aconteceu no sonho, parece que é muito mais incrível do que foi. Que é a estratégia do vidente, né? Exato. Algo muito ruim vai acontecer. Bingo. É isso. Não sei o que vai acontecer. Mesmo que haja alguma especificidade, foi interessante, porque foi com um careca. E naquela manhã o careca teve um acidente. Só que o meu sonho não foi exatamente um acidente. Ele parou para fazer uma espécie de manutenção no carro dele por conta de um gás. Não sei se era um gás que tinha acabado. Eu anotei na época lá, esqueci dos detalhes, tá? Mas não tinha a ver com nenhum animal. Ele não atropelou ninguém. Ele não bateu o carro. E ele não estava indo da cidade dele, São João del Rei, para o interior ali de Minas, onde ele trabalhava no banco, naquela época. Ele estava indo de BH para Bom Despacho, nossa terra natal. Então até o destino era diferente. Então tem tantas diferenças. Sim. Ah, Daniel, mas ainda assim foi um problema com o carro. Você não pode descartar isso. Cara, se eu tivesse um poder paranormal, eu teria esses sonhos frequentemente, não? É mais provável que eu tenha um poder paranormal que eu tenho que desenvolver de alguma maneira, e ninguém consegue provar que tem esses poderes por meio de sonhos, no final das contas. Ninguém passou em testes rigorosos a respeito disso até hoje, ninguém. James Randi testou mais de 1.000 pessoas que alegavam ter poderes paranormais e ninguém passou no teste para levar $1 milhão. Todos falharam miseravelmente. É mais provável isso, que eu tenha um poder paranormal que eu não entendo, eu não tenho controle sobre ele, porque meus sonhos não batem com a realidade. É a grande minoria que se aproxima em alguma medida. E a coincidência está por aí justamente para mostrar que coincidências existem, né? Ou então, são as coincidências no sentido da lei dos grandes números. Ou seja, se eu tenho uma amostra muito grande de sonhos ao longo da vida, e o Richard Wiseman, psicólogo e cético, fez um cálculo uma vez, a ponto de ele ter chegado à conclusão de que, cara, é muito difícil você ter um sonho que não vai bater com a realidade em algum momento da sua vida. Pelo volume de sonhos que a gente tem todas as noites, principalmente para aqueles que se lembram dos sonhos como eu. Eu me lembro de sonhos praticamente todas as noites. É muito fácil, em alguma medida, algum se aproximar da realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui desse efeito real que está documentado no YouTube. Nicolas, o neuromágico, amigo meu que também é cético, ele fez uma brincadeira de suas previsões para o ano, não me lembro se era 2021, 2022, alguma coisa assim. No meio de suas previsões ele disse:
o monarca vai se afastar do flow. E o que acontece no ano vindouro? O monarca fala bobagem, cancelado e sai do flow. Então o Nicholas Saíram com ele, né? Saíram com ele. O Nicholas tem um poder... Uma premonição. Uma premonição, é um vidente real, é um cara que tem que explorar essa sua habilidade, ou ele fez mais ou menos 30 previsões, as mais variadas, e só acertou mais ou menos essa, porque ele não falou que ele ia dizer bobagem, ele não disse nem o conteúdo do que ia ser dito, e ele nem falou que ele ia sair de vez do flow. Deu até a entender que ele teria um problema de saúde, talvez, um afastamento breve, temporário. Fumando do jeito que ele fumava, não era muito de... Então veja que a lei dos grandes números explica em grande medida esses tipos de coisa. Sumiu uma menina no Reino Unido uma vez e as pessoas acreditavam muito em sonhos premonitórios, que os sonhos te mostram coisas que às vezes a gente não consegue ver no dia a dia e assim por diante. E um pesquisador decidiu fazer esse estudo. Pessoal, vamos tentar encontrar essa garota por meio de sonhos que talvez nos mostrem o local dela, onde ela está, talvez está com um sequestrador, alguma coisa assim. E aí ele recebeu várias cartas ou e-mails, eu acho que na época eram cartas, deve ser década de 90, com possíveis localizações da menina que estava desaparecida no Reino Unido. Resultado, nenhuma daquelas premonições, daqueles sonhos que poderiam revelar, e várias pessoas que acreditavam naquele poder, que mandaram seus sonhos e tal, ninguém acertou a localização da menina, que estava... Infelizmente não estava viva mais, eu acho que ela estava no meio de uma floresta, alguma coisa assim. Então, veja que a própria ciência, por mais que às vezes, Carlos, a gente tente proteger algumas crenças, algumas superstições, com esse véu do sobrenatural, da religião, isso aqui é um outro reino, a ciência não tem nada a dizer sobre isso. Sim, existem alguns tipos de crença que são testáveis, existem pesquisas investigando vários desses possíveis efeitos paranormais ou sobrenaturais sobre o mundo. E infelizmente, e eu digo infelizmente apesar de ser cético, eu gostaria de ver evidências dessas coisas incríveis. Infelizmente, até agora a gente não tem evidências sólidas de que haja qualquer coisa sobrenatural atuando sobre o mundo. Você falou de sonho, deixa eu só trazer um assunto aqui um pouco fora da pauta. Esses dias minhas filhas estavam assistindo um filme e eu dormi no sofá. Nunca assisti o filme. E o meu cérebro fez uma conversão do filme em tempo real. Eu ouvindo aquilo, eu queria saber qual que é a explicação disso. Escutando o filme acontecendo ali, e ele fez em tempo real um outro filme na minha cabeça. Então, assim, já aconteceu isso com você? De você estar só escutando e você está processando outras imagens ali. Eu não sabia do que se tratava, onde o filme chegaria. E ele construiu uma história paralela com o áudio da TV em tempo real. Qual que é a explicação disso? Já tive experiências parecidas. É porque quando a gente está dormindo, não necessariamente o nosso cérebro deixa de receber os estímulos circundantes. Ainda mais você de frente para uma TV. Exatamente. Dependendo, inclusive, da fase do sono, isso pode ser até mais forte, o efeito de intromissão. Então pode ser que isso afete o que está passando na sua cabeça durante um sonho. E como você não tem o acesso total ao filme, está entrando só a parte sonora, o seu cérebro acaba criando alguma coisa que faça um mínimo de sentido uma realidade paralela. Exatamente. A partir do som que está entrando ali. Então é basicamente isso. O nosso cérebro tem uma autonomia para poder criar certos ambientes, universos paralelos. Inclusive, a gente pode até entender que a função mais incrível do nosso cérebro é simular o mundo. Porque, pensa só, a gente tem comportamentos muito simples que não estão sob controle da nossa vontade, das nossas decisões, que são os reflexos. Se bate uma luz na nossa íris, aliás, na verdade acaba sendo na íris mesmo, né? Ela tem uma contração e a pupila fica bem pequenininha. Exato. Se a gente está no escuro, a pupila dilata para ter uma entrada melhor da pouca luz daquele ambiente, para compensar um pouquinho ali, a gente acabar não tropeçando, ou a gente não virar jantar de um predador na antiguidade. Na antiguidade, até antes da antiguidade, na verdade. Então, existem certos reflexos do suor, por exemplo, respostas emocionais, em grande medida, são instintivas, automáticas. Alguma coisa que vai cair, rapidamente você vai, às vezes é uma coisa pesada. Aí reflexo de retirada até da dor.
Você tem uma retirada do seu braço, se você está distraído e se queima no fogão, a retirada não é uma decisão sua. Sim. Se você está distraído, você retira primeiro, milésimos de segundos depois ainda chega a dor. E aí, às vezes, você bate o cotovelo em outro lugar e sente uma dor maior. Pode acontecer isso também. Veja que esses reflexos já são importantes para a nossa sobrevivência, mas tem espécies de organismos, e os primatas aí dão um show nisso, que tem um cérebro muito mais complexo para processar os estímulos do ambiente, essas informações circundantes, e programar e planejar um comportamento inteligente. Mais complexos? Exatamente. Quanto mais complexo, a grandeza do cérebro é uma variável interessante, o tamanho do cérebro. Mas mais interessante que o tamanho do cérebro é a complexidade das conexões entre os neurônios que o constituem. Então, cérebros mais complexos acabam tendo mais etapas de processamento de informação, e esses organismos vão sendo mais inteligentes, mais flexíveis e reflexivos, então, sobre as circunstâncias circundantes para se comportar. Sabe aquela noção de somos livres ou determinados? Existe ou não existe o livre-arbítrio e tal? Sim. Para as neurociências e para a psicologia de forma geral, os autores dessas áreas, não existe livre-arbítrio. No final das contas, o que seria o reflexo simples, como o reflexo de retirada, ou pupilar, ou a própria sudorese que eu mencionei, aconteceria num nível neuronal, um encadeamento de neurônios disparando seus potenciais de ação, influenciando neurônios vizinhos até aparecer um comportamento depois de certo encadeamento de respostas. Então, não tem muito espaço para a ideia de que a nossa vontade ou nossas decisões são livres. A gente toma decisões, mas essas decisões são produtos de uma série de eventos que ocorrem aqui que tem uma base física. Então instintiva, não tem uma alma imaterial que coordena o meu cérebro, saca? Pelo menos não temos evidências disso. E eu acho que a ciência vem conseguindo explicar muito bem como o comportamento se organiza. E se você tiver pouco instinto, também é um problema, né? Que você vira muito razão. E aí você vai tentar entender muito daquilo e aí você perde o instinto de sobrevivência. Exato. Um cara muito matemático, por exemplo, um cara muito estudioso. Às vezes ele perde esse instintivo, né? Totalmente. Tem um livro que é O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Ele traz estudos mostrando como o déficit emocional, e as emoções podem ser entendidas como reações instintivas, automáticas que a gente tem, esse déficit emocional pode impactar negativamente nossa tomada de decisão. Ou seja, pessoas que têm menos expressão emocional, é claro que o exagero de emoções pode atrapalhar a nossa racionalidade, nossas decisões. Uma pessoa com muito medo pode acabar não pegando um avião porque só passa na cabeça dela que o avião vai cair. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre crenças, superstições e por que fazemos certas coisas sem nem saber. Trouxe aqui Daniel Gontijo, ele que é doutor em neurociência, psicólogo e um super especialista sobre o assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!